Concurso da Secretaria de Fazenda do Paraná, autorizado para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Vamos analisar o último edital de 2012 para a gente entender do que eles gostaram na última prova e se devem manter ou não o mesmo estilo e como que você deve estudar. Agora parece que essa prova está autorizada, eu estou vendo esse concurso, está para sair há uns 5 anos, parece que finalmente vai e é bom se preparar com antecedência para conseguir a aprovação. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Conte comigo. Vamos falar de ciclo de estudos também, como que você faz um ciclo de estudos para uma prova como essa. Vamos falar de revisão, então segura aí que vem muita coisa boa. Mas primeiro vamos entender um dos editais mais diferentões dos últimos tempos que este prof analisou. Vamos lá. Não sei se você vai conseguir ler ou se ficou muito pequeno, mas eu vou te dizendo aqui. Eles pegaram as provas e fizeram P1 e P2, uma de manhã e uma de tarde, beleza? De manhã você tinha 70 questões, de tarde você tinha 90 questões. Aí começa a invenção de moda. Eles criaram A1 e A2 dentro da P1. A1 é tecnologia da informação, A2 é conhecimentos gerais, o que inclui língua portuguesa, matemática, estatística e lógica. Então é como se fosse área 1, área 2, mas é para todo mundo do concurso, não é uma área específica que você escolhe, é para todo mundo, mas chamaram de área. Na P2 da prova da tarde, a área 3 foi a dos direitos. Foram 40 questões de direito constitucional, tributário, administrativo, privado, penal e legislação tributária estadual. Essa foi a 3. A 4 era composta por contabilidade e auditoria. Aí, eles botaram 50 questões de A1, que era TI, 20 questões. Detalhe, tem mais uma coisa diferentona aqui. Gente, a gente está falando de uma prova de 12 anos atrás. E os caras já meteram TI com 50 questões, sendo que dessas 50 questões, 40 eram em português e 10 em inglês. Eu nunca vi isso. Achei sensacional. Deus me livre de responder uma questão de TI em inglês. Ainda bem que eu já passei no concurso, já aposentei a caneta já. Boa sorte para vocês, desejo o melhor. Mas, pois é, 10 questões de TI em inglês. Então, eram 50 questões de TI, eram 20 questões, sendo 8 de português e 12 de exatas. Eram 40 questões de direitos e 50 questões de contabilidade e auditoria juntas. Não satisfeitos, eles resolveram que dessas 160 questões, cada uma valia meio ponto. E não só isso. Cada área, A1, A2, A3 e A4, teria pesos diferentes. Então, A1, que é TI, tinha peso 1,4. A2, que é português e exatas, tinha peso meio. A3, que é o direito, tinha peso 1,25. Para não ficar igual a 1,4, fazer uma coisa diferente. E a 4, que é a contabilidade e auditoria, tinha peso 1,4 também, assim como TI. Resumindo a ópera, a prova valia 100 pontos, eram 35 pontos de TI, 5 de português e exatas, 25 de direitos e 35 de contabilidade com auditoria. Todo esse samba para chegar nessa pontuação final aqui. Beleza. Mas eu fiz um favor para você. Eu baixei as provas e olhei quantas questões tinha de cada matéria, especialmente dentro dos direitos. Pois é, olha como eu te poupo tempo. De nada. Daquela pontuação, dessa galera aqui de baixo, dessa pontuação final, que é o que interessa, não olhei quantidade de questões, já botei direto a pontuação. A gente teve, portanto, na prova anterior, de 2012, 35 pontos de TI, 2 de português, 3 de exatas, 3,125 de constitucional, 3,125 de administrativo. Outra que teve 3,125 foi direito privado, que na verdade era civil e empresarial. A matéria menos importante de todas foi direito penal, com 1,25.
A gente teve direito tributário valendo 8,75 pontos e legislação tributária estadual valendo 5,625 pontos. Beleza? Eu peguei a quantidade de questões de cada matéria, deu um trabalhinho, eu já estou meio enferrujado nesse negócio e elas estavam espalhadas, foi super divertido, espalhadas nas 40 questões. Além dessas, a gente teve metade de questões de contabilidade e metade de auditoria, então foram 17,5 pontos para contabilidade e 17,5 pontos para auditoria. Isso posto, matérias mais importantes do concurso 2012, disparadamente TI, em seguida, direito tributário, legislação tributária estadual, TI, a mais importante, com 35 pontos, contabilidade com 17,5, auditoria com 17,5, tributário com 8,7 e legislação tributária estadual com 5,6. Foram as mais importantes. Beleza? As juntas aqui, elas estão dando supletivo, 80% da nota. O resto veio só para te atrapalhar. Dentro de contabilidade, a gente teve contabilidade geral, contabilidade avançada e contabilidade de custos. Então o negócio era bem animado. Eu não vejo muitas matérias que eles poderiam colocar nessa prova e nem vejo razão para fazê-lo. Eles poderiam colocar economia, não sei se vão, economia não está tanto na moda assim. Os 3 direitos caíram, né? Penal, civil e empresarial. Finanças públicas também não vejo razão. AFO não vejo razão. Contabilidade pública não vejo razão. Então não vejo muito para onde inventar. Eu acho que se você estudar baseado nesse edital aqui, você já vai estar com uma preparação bem interessante. Importante lembrar também que você tinha que fazer 50% em P1 e P2. Isso aqui era P1 e isso aqui era P2. 50% em cada prova, né, a prova da manhã, a prova da tarde, e você tinha que fazer um mínimo de 30% em cada área. Então, você não podia zerar. Por mais que português e exatas valessem 5 pontinhos, você tinha que acertar pelo menos ali 2 questões, fazer 2 pontos, perdão. Você tinha que acertar algumas questões ali, 30% das questões, para não ser eliminado do concurso. Com relação às matérias, você podia zerar alguma matéria. Só tinha que ficar de olho nesse percentual mínimo por área, que era o mais importante. Se você fizer menos do que 50% numa prova dessa, você não está aprovado. Então, era nisso que você tinha que ficar ligado. Eu fico impressionado com uma banca que cobrava TI com tanto peso em 2012. Então, assim, se entrou uma galera boa de TI em 2012, esses caras estão voando. Essa Secretaria de Fazenda está totalmente informatizada, com as fiscalizações feitas ali com rotinas automatizadas, aquela coisa toda. Bem legal, parabéns para eles. Espero que esteja funcionando bem dessa forma. Talvez seja um dos motivos porque demoraram 12 anos para fazer outro concurso, né? Simplesmente eles foram melhorando a eficiência da máquina deles. Bem legal. Mas não tem para onde correr. Você está com dificuldade em TI, você vai ter que aprender TI para fazer essa prova. Acho muito difícil que eles tenham se arrependido de contratar gente de TI. Porque o cara que entende de TI, ele consegue entender bastante coisa e ele consegue ajudar no serviço do dia a dia, promovendo melhorias na casa. Então vamos lá. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 matérias que você deverá colocar no seu ciclo de estudos a partir da publicação do edital. Por enquanto você ainda não bateu o edital anterior, eu sugiro que você siga uma regra de 6 matérias em modo leitura no ciclo ao mesmo tempo. Escrevi atrás de mim. 6 matérias em modo leitura. O que isso significa? Quando você começa a estudar para concurso, você começa com 6 matérias. Está lendo as 6 matérias. Terminou uma matéria, aí você vai inserir uma 7ª. A matéria finalizada continua no ciclo, carga horária reduzida, e você coloca uma 7ª matéria. Terminou mais uma, reduz a carga horária dela, coloca uma 8ª matéria. E assim você vai. Normalmente a gente começa com as 6 básicas da área fiscal, que não inclui TI. Então as básicas da área fiscal seriam português, lógica, constitucional, administrativo, tributário e contabilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza.
São as 6 básicas da área fiscal. Você começa a estudar para concurso assim. Por quê? Porque essas 6 caem em todos os concursos da área fiscal. E porque você não vai querer ficar esquentando cabeça com constitucional, com administrativo, com exatas, depois que o edital é publicado. Então você já mata essas matérias e fica pronto para se dedicar a coisas mais importantes pós-edital. A 7ª matéria costuma ser auditoria, quando você finaliza alguma das 6 básicas. Em seguida, costuma vir TI. Aqui você poderia até inverter a ordem e colocar TI antes, porque você já está mais preocupado com essa matéria, mas não vejo muita necessidade. Então aqui a gente tem as 8 matérias iniciais. Depois você vai colocando outras matérias aqui de acordo com a importância. A única observação que eu faço é: legislação tributária estadual, a gente costuma estudar só depois que o concurso está realmente saindo. Você faz Paraná, está para sair há um tempão. Eu, Diogo, só estudaria a legislação tributária estadual do Paraná após a contratação da banca, que aí a chance de o concurso sair é realmente grande. Por quê? No caso da Receita Federal, que é do Executivo Federal, existe uma obrigatoriedade de soltar um edital em até 180 dias após a autorização. Isso não existe nos estados. Então, eu já vi concursos serem autorizados e morrerem, não saírem do papel. E o que você vai fazer com a legislação do estado do Paraná se essa prova não sair? Né? Tu vai botar debaixo do braço, na gaveta, não vai servir para muita coisa. Então deixa para depois que a banca for escolhida. Tá bom? O ciclo você vai mantendo 6 matérias básicas, 6 matérias em modo leitura, finalizou uma, coloca outra, vai evoluindo dessa forma. Tem aula minha ensinando a evoluir ciclo de estudos lá no meu programa Acelerador de Estudos, que é o meu programa em que eu ensino a estudar para concurso. Tudo que eu sei sobre como estudar para concurso está no Acelerador de Estudos. É uma fração do preço do coaching, tem tudo lá, e a gente ainda tem lives semanais que eu tiro dúvidas dos alunos. É bem legal também, a gente faz esse acompanhamento aí até você ser aprovado. Beleza? Então, clica no link na descrição se você quiser saber como funciona o Acelerador de Estudos para poder entender uma metodologia campeã que funciona. Eu aprovei quase 40 alunos no último concurso da Receita Federal. Sim, eu, sozinho. Não sou as grandes empresas de coaching. A metodologia funciona e aprova para qualquer área, não só a área fiscal. Policial, tribunais, até dentista eu já aprovei já. Beleza? Vamos lá. O ciclo de estudos, imagino que você saiba, mas caso não saiba, você tem várias matérias que você vai estudando uma depois da outra e o ciclo vai girando dessa forma. Mas estuda a matéria A, depois a matéria B, depois a C. Só que isso aqui é um pouquinho todo dia. Então, no mesmo dia, você vê várias matérias. Você estuda, por exemplo, 60 minutos da matéria A, 90 minutos da matéria B, 75 minutos da matéria C, a matéria D por 60 minutos também, assim como a matéria E. E você vai distribuindo a carga horária entre as matérias conforme o tamanho e conforme a dificuldade. Matéria maior e mais difícil, carga horária maior. Matéria menorzinha, mais tranquila, carga horária menor. É estudar com inteligência. Você gasta mais tempo com aquilo que merece mais tempo. Beleza? Isso é básico. E aí você vai girando o ciclo. Então você tem a sua carga horária diária, eu estudo 4 horas por dia. Então você estudou 1 horinha da matéria A, 1h30 da matéria B, 75 minutos da matéria C e aí um pouquinho da matéria D. E bateu as 4 horas. Parou quando bateu o seu tempo, amanhã você recomeça de onde parou. O restinho da matéria D, depois matéria E, matéria F, matéria G. Deu tempo, parou. No dia seguinte, continua de onde parou. A vantagem disso é que se você perder um dia de estudo por causa de algum imprevisto, você não está atrapalhando o seu calendário de estudo. Você simplesmente parou em algum lugar no ciclo e você vai continuar desse lugar na próxima vez que pegar a matéria. Simples assim. Simples e eficiente. O grande diferencial de quem estuda para a área fiscal tem que ser a sua forma de revisar. Existem revisões boas e revisões ruins. Com revisão ruim, você passa em concurso ruim, dá para fazer, mas para passar em concurso top, de salário top, só fazendo a coisa certa. E aí, basicamente, é revisar. Eu recomendo que você revise via questões. Sim, fazer questões é a revisão.
Beleza? Você termina de ler uma aula, faz algumas questões, começa a ler a aula seguinte, terminou de ler essa aula, faz algumas questões daquela aula, vai para a aula seguinte, terminou de ler, faz algumas questões. Então é importante você ir avançando na matéria e revisando ao mesmo tempo. Eu organizo isso de uma forma bem legal na minha chamada revisão de 4 grupos, e eu ensino essa revisão de 4 grupos no acelerador de estudos. Dá uma olhada lá depois, é bem legal o acelerador. Mas basicamente, você vai terminar de ler uma aula e vai fazer algumas das questões daquela aula. A forma como eu ensino é que você faz questões da aula que você acabou de ler e mais algumas questões de algumas aulas antigas. Não de todas, de algumas. A gente organiza utilizando a prática intercalada e a prática espaçada. A gente intercala diferentes revisões e a gente espaça no tempo as revisões de uma mesma aula. Esses 2 termos, práticas intercalada e espaçada, foram cunhados pela ciência, beleza? A ciência da aprendizagem. Estudos científicos mostraram que elas funcionam melhor para a memorização de longo prazo. E é esse tipo de metodologia que a gente utiliza dentro do acelerador e no coaching também. Tá? Diogo, mas eu sigo um cara que ele ensina a estudar fazendo resumo. Beleza, então para de seguir ele e vai seguir outra pessoa ou fica seguindo só o Diogo. Tem vários estudos mostrando que o resumo é ineficiente. Você não aprende mais ao escrever com as suas palavras, você demora mais tempo para avançar porque você está escrevendo em vez de só ficar lendo, e você viaja quando escreve. Então depois você não está nem prestando atenção no que está escrevendo, e principalmente, quando você relê um resumo, coisa que ninguém faz, você está fazendo uma revisão passiva que não favorece a memorização de longo prazo. Então, o resumo é tudo de ruim. Pô, Diogo, mas como é que o cara ensina a revisar por resumo se isso é ruim? Presta atenção, você vai ver que ele ensina a estudar, a revisar com resumos mais muitas questões. E tem uma galera que ensina a revisar com flashcards mais muitas questões. E tem uma galera que vem de mapa mental e diz que passou fazendo mapa mental e muitas questões. Então, meu amigo, já vai direto para o que interessa. Flashcard ali é um asteriscozinho, porque a gente pode utilizar isso no estágio avançado de estudo, mas já vai para o que interessa, que é fazer questões. Ninguém passa em um concurso grande sem fazer muitas questões. Beleza? Eu tenho um amigo que é procurador da República. Ele falou, Diogo, eu estava super bem preparado para a prova discursiva, para a prova oral e tudo mais, mas eu não acertava a questão porque eu não treinava a questão. A hora que eu olhei para a objetiva e dei o devido cuidado a ela, eu passei no concurso. Então, assim, fazer questões é fundamental. Beleza? Existem diversos aspectos que impactam a sua preparação. Todos eles eu abordo dentro do acelerador de estudos. Então, você vai aprender a importância do sono e como dormir melhor, a importância da atividade física, a importância da alimentação, como que essas coisas todas impactam. E nas nossas lives semanais, você vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo ao vivo, em transmissões ao vivo, tipo essa aqui do vídeo gravado, né, mas no YouTube. Eu vou ali no chat, é exclusivo dos alunos, e eu vou respondendo todas as dúvidas do chat, até acabar a última. A gente só acaba a live quando termina de tirar todas as dúvidas. É um espaço nosso, bem legal. Vai ser um prazer te acompanhar. Diogo, mas eu quero coaching, atendimento individual. O coaching está com matrículas fechadas. Entra para o acelerador. O que você vai aprender lá é bom pra caramba. Talvez você nem precise contratar o coaching depois. Ok? E se quiser contratar o coaching depois, o que você pagou no acelerador reverte como desconto. Beleza? Ciclo de estudos é a base da sua organização. Revisar via questões é o que vai te dar velocidade e memorização de longo prazo. Com as matérias finalizadas, você vai fazer caderno de erros, anotando o que você está errando e focando cada vez mais nas suas deficiências. Tem aula sobre caderno de erros no acelerador de estudos também. Isso aqui é a base de uma preparação bem feita, tá? Já está aqui na sua mão e você já sabe o que você tem que fazer. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, fica ligado, se inscreve sim, porque quando sair o edital, eu vou analisar, trazer mais dicas para você, tá? E no acelerador de estudos eu vou colocar também uma página específica sobre Cefaz Paraná, e vai ter uma aula de como criar o seu próprio ciclo de estudos para a Cefaz Paraná. Eu vou te ensinar como que eu crio o ciclo dos meus alunos. Tem uma planilha geradora de ciclo que eu forneço
já vai vir preenchidinha, legal, você vai colocar algumas informações de acordo com a sua realidade e, vai sair o seu ciclo de estudos prontinho. É bem legal. Link na descrição, vai ser um prazer te ajudar. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.